Muito bem, aqui estamos nós no nosso último bloco para fecharmos este curso de redação com chave de ouro. O que você sabe que você vai fazer a partir de agora? Treinar e treinar muito, treinar muito. O treino é que vai fazer com que você ganhe fluidez na escrita, com que você ganhe facilidade e liberdade de escolha das ideias e, consequentemente, uma nota excelente na sua redação lá no concurso, certo? Então, vamos lá, minha gente. Como desenvolver a habilidade de escrever, professora? Me diga isso, por favor, pois aí está, ó. A criação de um bom texto requer, sobretudo, harmonia em sua estrutura, pois quando suas partes constitutivas se correlacionam ordenadamente, proporcionam uma leitura agradável e uma adequada assimilação das ideias. E para isso, o autor precisa deixar afluir em seu texto qualidades tais como a criatividade na exposição das informações, uma escrita leve que manifeste claramente o pensamento, um cuidado com a correção gramatical, ou seja, com a unidade temática da composição, e, claro, com o emprego de palavras e expressões que sejam adequadas à modalidade de texto desenvolvida. Sabemos nós que o que vocês têm de produzir são textos dissertativos que devem primar pelo uso da língua culta. Quanto à objetividade numa redação para concurso, esta pode ser entendida como a procura pelo argumento adequado e relevante, ou seja, tudo que ali se escreve deve estar alinhado às convenções próprias de um texto que são, olha as convenções, a legibilidade e a correção em construções equilibradas. Vou pedir à câmera aqui para eu poder falar rapidamente sobre isso com você. Às vezes, nas minhas aulas de redação, eu exijo muito dos meus alunos que caprichem na letra. E eles dizem, professora, mas eu não preciso fazer uma letra bonita. Não, você não precisa fazer uma letra bonita, mas essa letra ela precisa ser facilmente decifrável. Por quê? Porque o examinador, quando ele pega uma letra que é difícil de entender, ele vai, ele vem, ele vai, ele vem. E isso faz com que ele não entenda muito bem a ideia. Consequentemente, ele vai diminuir a sua nota. Então, tome muito cuidado com essa legibilidade, clareza na letra, que ele consiga ler e decifrar rapidamente o texto. Eu tenho ouvido falar de muitas vezes as bancas eliminarem candidatos sob a alegação de ilegibilidade. Quando um examinador passa um traço na transversal de um texto e alega que ele está ilegível, ele está eliminando sumariamente aquele candidato do certame. Então, pense nisso. Você não precisa fazer letra bonita. Você precisa fazer letra legível, que eu leia e que eu entenda rapidamente. E, obviamente, as construções gramaticais também. Infelizmente, uma das coisas que eu mais aponto nas redações que eu corrijo nos últimos tempos é: eu sei que você possui um bom domínio do conteúdo, mas as suas construções gramaticais estão muito truncadas e você não consegue exprimir esse conteúdo da mesma forma como você exprime oralmente, né? Então, tome cuidado com as construções gramaticais e pense o seguinte: normalmente quem corrige redação em prova de concurso, independentemente do tema que a banca dê a você para escrever, quem corrige redação normalmente é um professor de língua portuguesa. A ele é apresentado o assunto, a ele é solicitado que leia e se informe um pouco sobre esse assunto, entrega-se a ele a planilha e pede-se a ele que faça a correção.
Professores de língua portuguesa se encantam com textos esteticamente aceitáveis e se encantam com textos bem escritos. Olha essa dica importantíssima. Professor de língua portuguesa vai corrigir a sua redação. Vamos voltar para cá. Aí, olha só. Assim, a questão crucial para que você aprenda de uma vez a produzir um bom texto é praticar muito. Comece pela pesquisa e organização dos dados. Olha só, a professora hoje já te falou sobre vários temas de redação. Primeira coisa, leia sobre o assunto, organize essas informações. Essa é a primeira etapa, é a etapa de preparação para o tema. Aí você escreve o texto e lê. Detecta alguns problemas, reescreve e relê. Se possível, peça alguém para ler o seu texto e fazer observações sobre ele, sobre aquilo que está claro ou sobre aquilo que esteja pouco claro. Em síntese, se você até hoje não conseguiu escrever tão bem quanto necessita ou deseja, é porque não exerceu o ato de escrever textos com a mesma frequência com que pratica a fala ou a própria leitura. Redigir é uma habilidade e habilidades são adquiridas com a prática constante. Antes de mudar o slide, eu vou falar sobre isso para vocês. Sabe o que eu percebo nas minhas aulas, no meu dia a dia de trabalho? É que as pessoas diziam assim para mim, professora, eu não sei o que acontece, eu leio muito, mas eu não consigo colocar as ideias no papel. É que, na verdade, está faltando alguma coisa aí. Qual é? É a de escrever. O que adianta eu ler muito e não escrever? Nós temos de pensar o seguinte, a premissa de qualquer texto dissertativo é: todo leitor é um bom produtor de textos e todo bom produtor de textos é um bom leitor. Uma coisa não existe dissociada da outra. Então, qual é o conselho? Com tantos os temas que a professora te ofereceu, o que você precisa fazer? Leia um pouco sobre o assunto, produza um texto. Leia, reescreva, releia. Leia mais sobre outro assunto, produza o texto. Leia, reescreva, releia. É isso, turma. É prática. Redação não tem segredo. Redação tem prática. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Como produzir, notem que eu coloquei entre aspas, como produzir ideias para colocar na redação. Vamos lá? De início, há que se reconhecer que ideias não surgem do nada. Elas são fruto da convivência com o outro, da experiência e do senso de observação acerca das coisas mais elementares do cotidiano. O melhor meio de se criar ideias é pelo hábito da leitura. Ao ler livros, revistas e jornais, faça-o da maneira mais aprofundada possível, procurando depreender as dimensões semânticas das expressões, as conotações dadas às palavras, as construções gramaticais, enfim, procure decodificar o texto. Só assim você conseguirá assimilar as informações que ele apresenta e, consequentemente, também aprenderá a organizar as suas próprias ideias. Ao ler revistas, dê atenção aos artigos. Olha só a dica que eu estou te dando aqui, não ignore isso aqui de jeito nenhum. Ao ler revistas, dê atenção aos artigos, entrevistas e ensaios, que são mais bem estruturados do que nos jornais. No decorrer da leitura, preste atenção não só às ideias expressas, mas também à maneira como elas são exteriorizadas, pois isso te ajudará na assimilação de construções gramaticais mais elaboradas e de formas mais adequadas de ordenar ideias em um texto. Na leitura de jornais, dê preferência aos editoriais, artigos e ensaios, pois estes ativam o raciocínio e são úteis também na assimilação e produção de novos conteúdos. O importante é estimular a sua capacidade de reflexão, bem como ampliar o seu nível de informação e de conscientização sobre o que acontece ao seu redor. Agora, olha a importância da organização das ideias no texto.
Tudo o que gera desorganização no texto prejudica a coerência da informação, e essa desorganização pode originar-se da construção de períodos com componentes na ordem invertida, né? Por exemplo, põe primeiro o complemento, depois o sujeito e o verbo. Isso trunca o texto e dificulta a compreensão. Pode ser também originada do uso exagerado de frases curtas, picadas, ou de períodos muito longos e cheios de digressões, né? Cheio de, a gente diz na gíria, de viagens. Qual é o cuidado que você deve tomar aqui, por mais que você acuse a professora de ser muito técnica, mas pense bem. Um período composto de 2 a 3 orações é o ideal. O ideal. Porque assim o leitor consegue ler com muita facilidade e entender 2 a 3 orações, nem mais, nem menos, né? Frases curtas. Vovó viu a uva estava verde, vovó comeu a uva, vovó não gostou da uva, a uva estava ácida, cansam muito quem lê. Então, o ideal é que se construam períodos de 2 a 3 orações. Perfeito. Qual é o outro problema? Colocação insuficiente ou inadequada dos elementos conectores para fazer a transposição de uma ideia para outra. Isso aqui é um caso muito grave mesmo. Câmera aqui para mim, por favor. É um caso realmente muito grave porque nós brasileiros já nos acostumamos a viver na zona de conforto. E o que é viver na zona de conforto? Bom, as 2 únicas conjunções adversativas que nós usamos são mas e porém. As 2 únicas que nós usamos de concessivas são a conjunção embora e a locução apesar de. As 2 conclusivas que nós usamos, logo e portanto, meu Deus, isso é muita pobreza. O que a gente precisa fazer? A gente tem que estudar as conjunções, a gente precisa usar essas conjunções no texto, a gente precisa ligar as nossas ideias por meio dessas conjunções, porque assim a gente facilita a vida de quem vai ler e quem vai ler é o responsável por atribuir a nota ao nosso texto. Então, um conselho que eu te dou, estude os conectores com afinco para você poder usá-los nas suas redações. Vai facilitar muito a vida dele e ele vai te dar uma nota boa. Vamos lá. Uma dissertação bem redigida apresenta necessariamente uma perfeita articulação das ideias. E para obtê-la, é necessário promover o encadeamento semântico, né, que é o do significado das palavras e das ideias, o cuidado na escolha e na organização dos vocábulos e da terminologia técnica, quando for necessário usá-la, e que devem ser adequados, né, para deixar o texto mais conciso e fácil de entender. Também nós temos o encadeamento sintático, que é exatamente o que eu te disse, o uso dos mecanismos de ligação entre as estruturas gramaticais. E aí você tem, ó, a coesão é obtida sobretudo pelo uso dos elementos de ligação que proporcionam uma integração harmoniosa de orações e parágrafos em torno de um mesmo assunto, que é o chamado eixo temático do texto. Agora, olha só os cuidados que a professora pontuou para você tomar quando for escrever o seu texto, para que você ganhe uma nota maior. Primeiro, cuidado na construção gramatical para que ela venha sempre na ordem direta. Evite orações interpoladas, aquelas que são enfiadas no meio das orações principais, já que elas podem confundir o leitor, dificultando assim a compreensão do todo. Muito cuidado com a adequação vocabular, com a adequação das palavras que você vai usar no seu texto. Evite o uso de palavras de sentido genérico, pois o examinador, o corretor, precisa compreender com exatidão o sentido do texto. Também não crie palavras. Se não tiver certeza de sua existência ou do sentido correto, não use, substitua por uma que você conheça. Às vezes é melhor a gente construir um texto mais simples, porém claro, do que ficar querendo inovar demais e acabar construindo um texto truncado, confuso.
Tome cuidado com a formalidade. Não escreva como se estivesse conversando com o corretor. Evite o uso de palavras ou expressões muito informais. Câmera aqui para mim, por favor. Qual é o nosso maior problema? É que no nosso dia a dia nós conversamos muito e escrevemos pouco. Qual é a linguagem que nós usamos na hora da fala, na hora da conversa? Uma linguagem mais informal, que não pode, que não deve ir parar no texto. Vou te dar um exemplo de linguagem informal. Às vezes o candidato escreve: muita gente acha, é muito bonitinho na fala, na conversa. O papel não aceita. Muita gente acha, no papel tem que ser: muitas pessoas pensam, muitas pessoas acreditam. Caso do verbo enxergar. Ah, porque a população brasileira não enxerga. Enxergar é muito informal, porque a população brasileira não percebe, não se dá conta de quê. Outra coisa também que estraga muito o nosso texto, porque caracteriza a informalidade, é o tal do acaba. Esse verbo é terrível, ele acaba com a qualidade do nosso texto. A gente põe assim: essa situação acaba fazendo. Quando você pensar em colocar acaba fazendo, ponha faz. E as pessoas acabam ficando, as pessoas ficam. Elimine este acaba, porque ele vai acabar com a qualidade do seu texto, certo? Agora vamos falar dos sinais de pontuação. Olha só. Preste muita atenção aos sinais de pontuação e seja parcimonioso em seu emprego. Né? O uso excessivo de sinais de pontuação pode imprimir um tom muito emotivo ao texto. Câmera para mim de novo. Olha só, minha gente, muitas vezes as pessoas me perguntam: professora, eu tenho dificuldade demais de usar a vírgula na redação. O que a senhora me aconselha? O conselho que eu te dou é: peque pela falta, nunca pelo excesso. Por que pecar pela falta? Porque às vezes, se você ficou na dúvida se aquela vírgula cabe ali ou não, não ponha. Porque o examinador, é preferível que ele entenda que você se esqueceu da vírgula e ele vai entender o texto sem ela, a não ser em casos raros, na questão das orações explicativas e das restritivas, mas ele normalmente vai entender o que você quis dizer. É muito melhor do que você colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo ou separando o verbo do seu complemento, porque isso gera erro crasso. Então, olha o conselho que eu estou te dando. Se você ficar em dúvida se aquela vírgula cabe ali ou não, não ponha, é preferível. Sinais de pontuação em excesso no texto, eles pegam as nossas emoções e despejam nesse texto. E se tem coisa que o examinador não quer ver no nosso texto, é a nossa emoção. Então, quais são os sinais de pontuação ideais? Pontos, pontos e vírgulas, vírgulas. No máximo, utilize travessões ou parênteses para destacar, certo? Tome muito cuidado, seja parcimonioso no uso desses sinais. Vamos voltar para o nosso material, falemos da objetividade. Por seu caráter universal, o uso da terceira pessoa do discurso é o mais aconselhável, porque ela põe em relevo o assunto e não o autor do texto. Eu até destaquei isso aqui para você, é muito interessante. A terceira pessoa põe em relevo o assunto e não o autor do texto. E é exatamente isso que aporta mais credibilidade às informações fornecidas. O que acontece com a primeira pessoa? Põe em relevo o autor. E o que o examinador quer? O assunto. Então, use a terceira pessoa, certo? Agora, vamos fazer uma interpretação cuidadosa dos comandos. Por quê? Eu tenho notado que muitos candidatos erram na hora de produzir o texto, fogem ao tema, porque não estão interpretando cuidadosamente os comandos. Então, olha aí a dica e guarde bem, printe esta tela e carregue isso aí com você para sempre. Amém. Primeira coisa, destaque o tipo de texto exigido pela banca. A banca pôs: produza texto dissertativo, argumentativo. Destaque o tipo de texto exigido pela banca e mantenha-se fiel a ele.
Sublinhe algumas palavras e expressões-chave que irão determinar o seu agir no texto. Por exemplo, quando o examinador põe distinga, discorra, exemplifique, então destaque essas palavras ou expressões. Segundo conselho, defina que linha de raciocínio deve ser adotada por você naquele texto e quais as informações são mais relevantes para ganhar a adesão do leitor ao ponto de vista que você vai defender. Terceiro conselho, se o comando apresentar um único tema que seja amplo, procure delimitá-lo para não haver fuga nem parcial nem total. Se o comando determinar um tema acompanhado de tópicos do assunto para você esclarecer, você viu que o primeiro exemplo que a professora te deu de redação foi esse. Havia um comando, um tema acompanhado de tópicos do assunto para você esclarecer. Verifique se existe estreita relação de sentido entre eles. Caso não exista, não há por que usar conectores gramaticais entre os parágrafos. Mas, se houver essa relação, é necessário que você coloque. Acho que esse conselho aqui é o mais importante, ó. Jamais copie ou parafraseie o tema ou os tópicos pontuados. O objeto de avaliação do examinador em relação ao seu texto é o seu domínio sobre o assunto e não a sua capacidade de copiar ou parafrasear ideias alheias. Quinto conselho, construa o seu texto sem se desviar da norma culta, considerando, sobretudo, a coesão interna das estruturas, a ligação entre as estruturas, a qual, consequentemente, aportará fluidez e coerência ao texto. Muito cuidado! Todas essas decisões sobre a elaboração da redação têm de ser tomadas de maneira muito rápida, porém precisa. Então, leia com muita atenção os enunciados para garantir o perfeito alinhamento do que você vai escrever às exigências do corretor. Isso aqui é crucial, minha gente. Agora vamos falar de algo que também é importantíssimo, que é a revisão do texto, né? Antes da redação final, antes de você passar para o formulário definitivo. A despeito da urgência do tempo, é imprescindível fazer a revisão do texto antes de transcrevê-lo no formulário definitivo. Revisar nem sempre significa cortar informações ou esticá-las. Olha só que bacana. Revisar nem sempre significa cortar informações ou esticá-las. É apenas certificar-se de que está escrito no papel aquilo que se queria efetivamente transmitir ao leitor. O trabalho de revisão consiste em garantir que o texto, em sua redação final, tenha as seguintes qualidades. Primeira delas, correção, que implica a obediência às prescrições gramaticais sem muito rebuscamento. A coesão, que o texto tenha todos os seus vínculos lógicos estabelecidos por meio de elementos gramaticais adequados para garantir a clareza e fluidez das ideias. A coerência é a que resulta da capacidade de organizar as ideias de modo a conferir unidade ao texto. A sequência lógica entre as orações e os parágrafos, a escolha do vocabulário adequado, o correto uso dos elementos de ligação e a aplicação do seu conhecimento empírico. O que é o seu conhecimento empírico? Que advém da observação do mundo, da leitura do mundo, não é? Que são necessários para promover a coerência textual. E, finalmente, a principal qualidade de um texto, qual seja a
concisão. Qual é o contrário de concisão? Prolixidade. Prolixo é o texto em que eu escrevo muito para transmitir poucas informações. Já a concisão advém da habilidade de selecionar as palavras de significado mais preciso, de enxugar construções gramaticais desnecessárias, ou seja, de transmitir as ideias de maneira sucinta, sem perder a essência da informação. Isso aqui é crucial também. Enfim, o propósito da revisão é garantir que o leitor, ou seja, que é o corretor do seu texto, não encontre as mesmas dificuldades de compreensão que você, candidato, tenha encontrado ao ler pela primeira vez o seu texto. Seguramente isso influenciará de maneira bastante positiva na pontuação que ele atribuirá à sua redação. Vamos finalizar então com as sugestões de leitura, minha gente. Olha só que bacana. Professora tem acompanhado essas bancas todas aí, o que ela está percebendo? Que os examinadores leem quase as mesmas coisas. Então, é essencial isso aqui, ó. Ler os principais jornais e revistas do país, além dos principais portais eletrônicos de notícias. Professora, quais são os portais eletrônicos de notícias que você recomenda, os principais? O G1, que é da Rede Globo, o R7, que é da Rede Record, o da Rádio CBN, que é excelente também, minha gente. E outros portais eletrônicos de notícias que você conheça. Agora, olha só a indicação de jornais que não são os de grande circulação, mas que os examinadores de bancas de concurso adoram. O jornal El País, a versão América, né? Que é um jornal espanhol, mas que é editado no Brasil. El País, ele é espanhol. O BBC Brasil, que é o jornal britânico, também editado em português, certo? A edição brasileira, tanto do El País espanhol quanto do BBC britânico. Depois, Almanac. Minha gente, isso aqui, ó, é uma preciosidade. Por que ele é uma preciosidade? Porque esse almanaczinho é da Editora Abril, daquela coleção Guia do Estudante, parente do Almanac Abril, perfeito para te ajudar sobre todos os assuntos da atualidade que vem caindo em provas de concurso. O título dele é um almanaque semestral. O título é Atualidades para Vestibular e Enem. Professor, mas vou fazer concurso. Sim, mas são atualidades relevantíssimas e esse livro, ele tem muita credibilidade. As notícias são muito interessantes e são muito bem fundamentadas. Também te aconselho a ler o website, o Observatório da Imprensa, do jornalista Alberto Dines. A vantagem de você ler esse website é que você adquire senso crítico, não é? Como o próprio nome já diz, é o Observatório da Imprensa. Então, ele faz uma crítica até à forma como a imprensa apresenta as notícias para nós. Professora, vai te indicar aqui dicionários também. Pode ser o da Academia Brasileira de Letras, que é muito bom. Pode ser o dicionário do Antônio Weiss, que é ótimo. Editora Larousse, que é uma editora francesa de muita qualidade. Ou o tradicionalíssimo Caldas Aulete. Qualquer um destes dicionários aí está perfeito. Professora, a senhora não me recomendou o Aurelinho. O Aurélio, ele tem muitos termos informais, mas se você não tem nenhum problema, você não tem que adquirir um outro. Sobre revistas, eu sei que você vai falar, essas revistas aí têm uma pegada mais de esquerda. Aqui a professora não está te indicando essas revistas, não é nem por questão de ideologia, mas é porque são revistas muito bem escritas, né? E você já vai aproveitando e praticando o seu português. A revista Le Monde Diplomatique, que é conhecidíssima como Diplo, que tem um formato tabloide enorme, que é do jornal Le Monde, lá da França, é uma revista francesa mensal, mas que é editada em português. Você compra nas livrarias, por incrível que pareça.
A Carta Capital também é semanal, como a Veja. Esse almanaque aqui, Atualidades para o Vestibular e Enem, você compra em bancas de revista, certo? Pois muito bem, minha gente, aqui nós encerramos esse nosso curso de redação. Eu espero que vocês tenham gostado muito e vocês sabem, com essa infinidade de temas que a professora te sugeriu, o que vocês precisam fazer? Colocar mãos à obra e praticar. Lembre-se sempre de que a prática leva à perfeição e perfeição, no seu caso, significa conseguir a nota maior da prova de redação. Obrigada por vocês estarem sempre aí com a gente e continuem contando com os professores aqui do Gran Cursos Online. Até mais.